Olá, boa noite. Primeiramente, desculpa o horário, né? Esse atraso, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas garanto que é uma boa apresentação da palestra para vocês. Então, é um prazer muito grande, mais uma vez, estar no CIOB da FAIP, esse congresso que foi pensado para unir as Américas. É um prazer muito grande, já é a segunda, né? Estou desde a primeira edição. Agradecer ao professor Marcos Crepaldi por ter me convidado mais uma vez. É sempre muito bom estar podendo compartilhar conhecimentos com vocês, porque a gente aprende junto toda vez que a gente precisa estar palestrando. Vou me apresentar um pouco para vocês. A gente vai falar sobre muito além da harmonização. É um tema que mexe muito comigo, que eu gosto de trabalhar, que quando a gente fala em harmonização, a gente sempre pensa somente em beleza, em padrões estéticos perfeitos, né? E esquece um pouco que às vezes o se sentir bem, o se olhar no espelho e gostar do que está vendo, às vezes não é perfeito, mas essa melhora já nos faz ter um afago no coração, né? É as pazes com o espelho, como eu costumo chamar, e muitas vezes é funcional também. Então, eu sou a professora Cília Campos, eu sou mestre em envelhecimento humano pela UPF no Rio Grande do Sul, eu sou especialista em harmonização orofacial, trabalho nessa área já há 15 anos, então eu sou desde lá do iniciozinho da especialização. Sou coordenadora da FAIP em harmonização orofacial. Tem um núcleo da FAIP aqui na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e tem um núcleo também na cidade de Bogotá, na Colômbia, onde a gente dá especialização para dentistas de harmonização orofacial. Sou membro também da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica, proprietária da Oralface Educação, que é núcleo da FAIP aqui em Florianópolis, e também sou empresária no ramo da beleza. Currículo, para mim, gente, é só para dizer o que a gente faz, mas para mim não é o mais importante. O mais importante é quem é a sigla, o que a gente costuma, o que a gente leva para as pessoas, quem a gente toca o coração, que a gente toca das pessoas, né, com quem a gente se importa realmente. Então, o currículo do que a gente fez, a gente usa para se apresentar, mas ele é mera formalidade, porque de nada serve você ter bastante títulos e você não fazer o seu papel direito, realmente não vir para transformar vidas, não vir para cumprir um propósito. Então, por isso que eu gosto de me apresentar assim. Eu sou a filha do seu Jonecildo Campos, é um nome estranho, né? Cília Campos, Jonecildo Campos, é uma família de nomes bem peculiares, tá? Eu sou mãe da Carla Luana e do Carlos Gabriel, por eles que eu vivo, são eles que são o meu porquê, que me fazem levantar todos os dias para correr atrás de um mundo melhor, para poder dar o melhor para eles. Eu sou tia da Alexandra, também, que é uma lindeza, que é a minha fortaleza, minha fofura, a minha princesa. Tenho pouquíssimos e bons amigos. Meus amigos que me têm, que me conhecem, eles me têm por inteiras. Eu sou aquela parceira que é para toda hora. Largo tudo por eles, são sempre minha prioridade, né? E sou uma ótima apreciadora de vinho. Amo vinho, então, se vocês quiserem me convidar para algum, me convida para tomar vinho, porque eu topo na hora. Eu sempre brinco, vinho me conquista. Então, falar do que a gente é, eu gosto muito mais do que dizer o que eu faço, né? Isso que a gente faz é formalidade. E como eu falei, a harmonização, porque que ela é muito além da harmonização, o tema da palestra? Porque para mim, a harmonização, ela é um servir. Nós temos que tocar a vida das pessoas, mudar a vida delas de alguma forma. Então, ela é um serviço que é para mudanças de vida, para trazer alegria, para trazer reconhecimento, para trazer reencontro. Por isso que eu tenho a harmonização como um propósito de vida, né? O tocar o coração do outro, o se importar com a vida do outro, porque não é só apenas transformar a beleza, né?
Com isso, quando a gente serve, quando a gente carrega com propósito, a gente resgata essa pessoa na sua autoestima, sua autoconfiança, resgata no que a gente precisa trazer ela de volta de alguma forma. Às vezes até um sorriso simples, né, que estava faltando, a gente consegue trazer novamente. Com isso, a gente ensina a eles o autocuidado, a autoestima, porque sem autoestima a gente tem o olhar triste, a gente anda cabisbaixo. Então, quando a gente leva como um servir, como um propósito, a gente resgata essa autoestima de quem nos procura. Para começar a falar da minha palestra, para começar a falar sobre o servir, sobre o resgate, sobre o que a gente precisa entender sobre a harmonização, que ela não é só trazer a beleza nua e crua, a beleza por si só. Deixar mais bonito o que já é belo é fácil. Agora, quando você precisa resgatar, realmente resgatar, eu gosto dessa palestra porque ela foi um resgate. E é um caso clínico de uma paciente, que vocês vão saber da história dela agora, que ela só queria voltar a sorrir, ter o sorriso dela de volta, um sorriso mais harmônico, ela voltar a se incluir na sociedade, onde ela tinha se excluído totalmente, ela não saía, ela não gostava de se olhar no espelho, e uma jovem de 20 anos, isso é muito pesado, é muito pesado. Então, trazer isso de volta sem a cobrança da perfeição, e sim da perfeição dela voltar a se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Então, vou mostrar para vocês, eu espero que vocês ouçam esse vídeo, que foi o por isso do nosso atraso, que vocês consigam entender a história dela. Eu vou colocar aqui o vídeo. Uhum. Um acidente que aconteceu no fim de semana entre um Camaro e uma BMW. A colisão foi em Palhoça, deixou 3 mulheres feridas. Elas estavam na BMW e uma delas, inclusive, segue internada na UTI em estado grave. E há quase 3 anos, dia 17 agora desse mês, vai fazer 3 anos que a Larissa nasceu. Larissa sofreu um acidente gravíssimo, aonde eu vi minha filha morta. Minha filha retirou a calota craniana, colocou na barriga como se fosse uma cesárea. Minha filha perdeu a audição, a visão, teve uma paralisia facial. Então, eu conheci a Larissa em outubro, de 2020. Através de uma vaquinha que ela estava fazendo online, para arrecadar dinheiro para fazer uma cirurgia no rosto, para tentar a reversão da paralisia facial, que ela ficou decorrente ao acidente que ela sofreu em 2019, em agosto de 2019. E hoje, após os tratamentos que ela começou a fazer com a doutora Cíglia, eu vejo a mudança de tudo no comportamento dela, em como ela vai reagindo, na autoestima dela. Antes a gente saía, tinha tudo um ângulo para bater uma foto, que ela escondia muito por vergonha do rosto. A paralisia deixou ela com a boca torta. Quando eu conheci a doutora Cíglia e falei do acidente da minha filha e ela se comoveu e ela deu todo o tratamento para minha filha. Ela disse: Elaine, eu vou ajudar a tua filha, eu vou fazer todo o tratamento facial na Larissa e a Larissa vai ter novamente o sorriso dela de volta. Nossa, eu senti uma emoção muito grande, senti mais uma vez a mão de Deus sobre as nossas vidas e na mesma hora eu falei com a Larissa:
né? Mandei um recado para ela, ela mandou um áudio para a Cíglia nesse momento também. Eu acho que a Cíglia deve estar lembrada disso. E foi uma choradeira total, porque jamais eu teria condições financeira também de fazer esse tratamento todo que a Larissa vem fazendo, que já faz quase um ano, né? E a Larissa tá aí hoje, linda, com o sorriso dela novamente, tá perfeita a minha filha. Meu nome é Larissa e, como toda menina de 20 anos, eu não era diferente e gostava de ir pra balada, beber e dançar com os meus amigos. E foi assim até dia 16 de agosto de 2019, uma sexta-feira. Ignorando a famosa frase que toda mãe diz, não pega carona com ninguém pra voltar de festa, minha vida mudou no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 5, 6 horas da manhã. As ambulâncias chegaram e encontraram 3 pessoas feridas, uma com ferimentos leves, uma com ferimentos graves e outra supostamente com morte cerebral. 16 dias depois eu acordo, sem entender muito o que estava acontecendo. Foi onde a minha mãe me conta tudo o que tinha acontecido. Meu coração parou, me reanimaram, recebi dose de adrenalina. Os médicos me deram chances mínimas de vida. E um prognóstico queria ficar cadeirante, pois não iria mais mexer o lado esquerdo do corpo, onde tive danos que pelos olhos do homem eram irreversíveis. Além disso, eu fiquei com uma paralisia facial do lado direito e fiquei cega e surda do lado direito também, onde foi a batida do acidente. Além disso tudo, a cirurgia foi na cabeça, daí tiveram que raspar todo o meu cabelo. E foi onde até quando eu acordei lá no hospital, a minha mãe sugeriu, se tu quiser a gente pode comprar uma peruca. Eu olhei pra mim e falei, mãe, peruca? Futilidade. A única coisa que eu queria naquele momento realmente era ir pra casa, era voltar à minha vida, voltar aos meus estudos. Eu tava sem entender o que estava acontecendo ali na hora. E com a paralisia, ela mexeu muito com a minha autoestima. Eu cheguei a me excluir socialmente, eu fugia de espelho, de foto, porque antes do acidente, o que eu mais admirava em mim era meu sorriso. E depois do acidente, eu tive que conviver com a Larissa sem o sorriso dela. E foi ali no acidente, no dia 17 de agosto, foi onde aquela Larissa realmente morreu e eu tive que renascer essa nova Larissa. E até que eu encontro a doutora Cíglia. Nós iniciamos os tratamentos com ozonioterapia, com os lasers. Aí a doutora Cíglia fez todo um protocolo para depois iniciar com o preenchimento, com o botox, com o fio. E hoje assim eu olho no espelho, eu falo com as pessoas e eu sei que a minha boca não tá mais torta. E esse era o meu medo. Logo depois que eu saí ali do hospital, que eu falava com as pessoas, para as pessoas que iam reparar a minha boca muito torta. A gente conseguiu centralizar o meu rosto de um jeito que antes eu tinha um rosto que estava totalmente torto. Eu não era feliz, não era feliz com o que eu via no espelho. E até com a doutora Cíglia, eu fui recuperando isso de volta, de gostar de me olhar no espelho, de me arrumar, de passar um batom vermelho, coisa que eu nunca imaginei passar um batom vermelho antes de conhecer a Cíglia. E hoje, até com talvez possa aparecer foto, eu já passei batom vermelho, já me arrumo, já saio. Eu sou Larissa Helma. Há 3 anos eu renasci, aprendi. E estou aqui para te mostrar o poder de ser você. Onde?
Ok. Ok. Voltando. Não está abrindo agora. Bem, é bem forte, né? Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir direitinho. Então, a Larissa, hoje ela está com 25 anos. A Larissa foi uma jovem que, em 2019, ela sofreu um acidente de carro muito grave aqui em Florianópolis, voltando da balada, em Palhoça, isso em agosto de 2019, onde ela foi dada como morta, porque aparentemente, né, ela entrou em coma, o carro onde bateu no caminhão foi totalmente do lado dela, e a Larissa perdeu a audição, perdeu a visão, tudo do lado direito, onde foi abatida. Tiveram que remover a calota craniana dela para poder, né, esperar que voltasse o cérebro ao normal. Esse processo foi doloroso e, com isso, ela perdeu, foi partido alguns nervos do rosto dela também. Então, quando eu conheci a mãe dela, que a mãe dela me contou a história, eu me comovi por ser uma jovem de 20 anos, a idade da minha filha, que estava totalmente, tinha se excluído por não se aceitar mais, porque ela era linda, e se ver daquele jeito, mas em nenhum momento ela deixava de ser grata a Deus por ter sobrevivido. Só que foi a forma que ela encontrou de se proteger, porque como foi um acidente muito falado aqui na época, todas as pessoas que a viam e que viam, né, as cicatrizes no rosto, como estava, né, ela tinha que reviver aquilo. Ela voltava àquele ponto do acidente sempre. Então, me comovi com a história e com ela, a Larissa hoje, ela está comigo até hoje, né? Adotei como filha, dou o tratamento dela até hoje, porque foi um resgate, sim, esse da autoestima. Aí entra tudo aquilo que eu falei no início, o servir, o nosso propósito de vida, tudo isso entra dentro da harmonização. Então, quando a Larissa chegou para mim, ela chegou dessa forma que vocês estão vendo aí. Com a pele bem manchada, bem marcada de muitas cicatrizes, com a boca, ela falava, a boca salivava bastante, saía bastante, babava, né? Pelo fato dela não ter o controle, quando ela falava, puxava muito para o lado, pelo fato do nervo ter sido rompido. Então, essas foram as fotos iniciais de quando a Larissa chegou para mim. E o que eu tive que fazer com a Larissa? Aqui foi quando a gente começou o tratamento e ela, não vou botar o vídeo de novo, porque como está ruim o áudio para vocês, aqui ela explicando que ela estava muito feliz e o que a gente iria fazer nela, quais os procedimentos, como queria ser feita essa abordagem. Entramos com o que eu quis fazer na Larissa, foi totalmente multifuncional. Foram vários tratamentos ao mesmo tempo. Primeiro eu queria tentar, de alguma forma, trazer essa sensibilidade ao rosto dela, a parte do nervo sensitivo dela. Então, nós entramos com laser de baixa potência, onde eu fui tratando a pele, tratando as espinhas, com microagulhamento para tratar as cicatrizes que tinham, que eram muito evidentes as cicatrizes dela. Então, eu fiz laser, fiz ozônio, e o ozônio eu entrei com todos, com gás, com a água, com óleo, nós tratamos o ozônio de todas as formas nela, para recuperar primeiro esta pele dela. Então, ali no dia 10 de maio, e eu quero que vocês comecem a
perceber nas datas, tá? Ela me mandou já esse depoimento dela, falando como você não tem ideia como o óleo ozonizado melhorou muito minha cicatriz no rosto. Quinta-feira você verá a mágica que aconteceu, como clareou o rosto, deixou ele todo uniforme e a cor. Achei, pelo menos o que ela achou, né? Estou amando. Usando todos os dias o óleo de lavanda, que eu também, como ela é muito ansiosa, entrei junto com a aromaterapia nela também, tá? Então, ela agradecendo, até infecção do ouvido, sim, porque por conta da batida, ela tem uma otite crônica, que sempre ficava vazando secreção pelo ouvido dela. Né? Então, como eu pedia para ela fazer uma trouxinha com algodão, colocar o óleo ozonizado ali, ela dizia até a infecção no ouvido melhorou com o ozônio, e eu fazia também o ozônio otológico nela, que é a forma de gás, para poder melhorar e limpar todo da otite dela. Então, não está mais saindo tanta secreção do ouvido, não conhecia os benefícios do ozônio de perto, né? Que ela não tinha ideia de como que funcionava o ozônio, mas ela está apaixonada. Então, isso foi no dia 10 de maio, uns 15 dias depois que a gente começou o tratamento dela. 18 de maio, né? O ouvido está melhor do que da outra vez. A pele a mesma coisa. O botox ali no queixo, na boca, melhorou muito a estética dali. A boca não está caindo mais tanto, porque puxava, né? O outro nervo que estava ativo puxava. Então, o primeiro procedimento estético mesmo que eu fiz nela para ir já dando essa melhorada foi a aplicação da toxina no lábio dela, no risório, ali no abaixador do ângulo da boca, no abaixador do lábio superior. Eu fui trabalhando nesses músculos para melhorar, tentar devolver a simetria do rosto dela. Aqui, foi um vídeo que ela me mandou falando que a boca melhorou. Olha. Já sorrindo, mostrando que estava melhorando. Bem. E agora ela tá mais, ó. Então, isso eu estava sempre em contato com ela. Então, aqui já num dos retornos dela, já mostrando a melhora da boca, né? Do sorriso dela, já essa melhora da cicatriz dela, que foi ficando cada vez mais clara, menos evidente. E assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando trabalha com pacientes acidentados graves, porque toda vez que você toca na cicatriz, a cicatriz ela é um lugar muito sensível, não somente no toque, mas sensível na memória, né? Na memória dela, porque elas revivem inconscientemente. O tocar na cicatriz é reviver tudo aquilo, né? E é o que a gente não quer. Então, toda vez que eu tinha a Larissa marcada, eu deixava aquele horário só para ela, tipo, à tarde ou amanhã só para ela, porque eu ia com muita calma no tocar nela, para que ela não ficasse tão nervosa, não revivesse toda vez que eu tinha que tocar naquelas cicatrizes, naquelas marcas, todas aquelas lembranças, porque voltam, tá, gente? Então, quando a gente vai trabalhar com pacientes acidentados e mexer com cicatriz, principalmente, a gente tem que tomar muito, muito esse cuidado. Então, a comparação de quando ela veio e como a gente foi conseguindo deixar o lábio dela, já mudou bastante, né? Esse elevadinho que ela tem no olho direito é um peso que o médico colocou justamente porque ela não consegue ter o controle, que ela não enxerga desse lado e ela não consegue piscar, né? Então, para o olho não ficar ressecado, o médico colocou esse pezinho que hoje ela já até tirou. Ela tirou já esse ano, ela fez a cirurgia da remoção desse pezinho. 20 de maio, o primeiro, né? A gente começou um pouco antes ali no início de maio, dia 20 de maio, ela se do céu, como o meu lado direito todo está formigando. Por quê? Eu fazia o microagulhamento com ela, eu entrava com ozônio em gás, também eu injetava ozônio em gás, eu fazia toda a parte do laser nela, com ILIB, com infravermelho, com vermelho, eu fazia toda vez que ela vinha, a gente fazia esses protocolos, se eu não me engano, era 2 vezes por semana,
tá? E ela começou a botar aqui, como o meu lado direito tá todo formigando e minha boca salivando muito, uma cãibra, como se fosse uma cãibra, bem louco, né? Então eu falei para ela que a ideia era essa, para a gente tentar reconectar esses nervos dela, para ela voltar a ter a sensibilidade no rosto. Ela, vou te deixando informada de tudo, pode deixar que eu estou fazendo a físio, porque a gente também passou uns exercícios para ela fazer na frente do espelho, todos os dias. Ela não dá para ver, é lá dentro, não sei explicar direito, mas estou muito feliz. É que ela sentia tremer, tá? Ela sentia, assim, ela sentia uma cãibra, sentia o olho tremer, sentia as coisas tremer, e toda vez ela me falava. Então era muito legal saber que a gente estava evoluindo nesse sentido, e nada melhor do que ela estar relatando isso. 3 de junho, o meu rosto deu muita cãibra, mesmo no lado paralisado, que era o que eu queria que acontecesse, né? Que tentasse reconectando. Formigou bastante também, está funcionando. Agora há pouco deu de novo uma cãibra, mas está tudo certo. Vamos ver se aqui esse vídeo, como ele não tem áudio, mas para vocês verem que ela tenta me mostrar que está dando cãibra, que está formigando ali no lado. Vamos ver se vocês conseguem ver. Que é bem no olho. Ai, perdão. Que aí ela mostra que estava formigando. Esse aqui na época a gente usava máscara ainda. Então ali, ó, olha como está desaparecendo já as manchinhas da cicatriz dela, isso já em novembro, né? A pele dela perfeita, tem 2 espinhas perdidas, mas está muito boa, e ela tinha bastante espinha, né? Então ela é sempre muito grata ao que a gente estava fazendo, e eu muito feliz com o resultado que a gente estava tendo. Se vocês começarem a perceber aí, ela já está outra pessoa, ela já está mais vaidosa ali, ela já começa a se cuidar mais. Nessa época ela já tinha voltado para a academia, ela já estava começando a se integrar na sociedade novamente. Aqui, da toxina que a gente fez, né? A boca zero torta, quase não dá para notar a paralisia. Aí eu pedi para ela me mandar um vídeo mostrando. Ela mostra o sorriso aqui. Né, já toda. Nessa sessão aqui, vocês veem, ó, ela já está de cílios. Ela já está, a parte dela de vaidade vai aumentando pouco a pouco, né? Então, nessa sessão que ela veio, vocês vão prestar atenção ali na têmpora dela direita, eu quis fazer um teste, porque ali foi onde teve a batida maior, e estava fundo, e ali tem uma cicatriz imensa. E eu não sabia, eu queria preencher ali, eu não sabia se isso ia suportar, e quando essa região iria suportar, e como é um acidente, as estruturas mudam de posição, né? Então, eu não sabia onde que estava meio que as artérias e tudo mais. O que que a gente fez? Nós fizemos ali um plasma em gel, né? Eu fiz um teste com plasma em gel, até para saber o quanto que poderia dilatar essa parte aí, o quanto que iria suportar, e ela também iria suportar, se ia ser incômodo para ela ou não. Então, a gente teve esse resultado com plasma gel, no dia que eu tentei fazer esse teste com ela, e ela ficou muito feliz, ficou um resultado magnífico, que aí sim eu sabia que depois disso eu podia ir entrando com preenchimento mesmo, com ácido hialurônico, aos pouquinhos, para ir preenchendo essa têmpora dela. Então aqui, o antes e o depois. Prestem atenção na cicatriz, que já está muito mais clara, já está assim, outra coisa, né? Já quase imperceptível a parte da cicatriz dela do lado desse rosto aí. A têmpora, que foi um... E o que eu gostava na Larissa é que toda vez que ela vinha para uma sessão, que ela vinha para a gente fazer alguma coisa, ela vinha mudada. O cabelo estava mais bonito, os cílios, ela já mais arrumada, ela contando as coisas da academia, isso que vai dando motivação para a gente saber que ela realmente estava se curtindo, tinha voltado a se curtir mesmo. Então, aqui,
Aqui nessa sessão a gente fez também preenchimento de mento, que eu quis preencher um pouco o mento dela, até para tentar melhorar ainda a posição da boca dela, né, para deixar a boca mais harmônica, e ainda tinha um pontinho que puxava muito, eu entrei com fio também, para melhorar esse aspecto do queixo dela, tá, para tentar trazer, não deixar essa boca deixar ela mais simétrica possível. O antes de quando a Larissa chegou o primeiro dia na clínica e como ela estava ficando. Vocês estão conseguindo ouvir bem, gente? Estou acompanhando vocês um pouco aqui pelo YouTube. Estão ouvindo bem? Então tá. O caso de como ela chegou. Isso aqui, deixa eu botar aqui. Por que que não tá... É que não tá... Tem as outras fotos dela ali. Ah, tá, essa aqui. E essa aqui foi a Larissa em agosto de 2022, que nessa época ela foi morar em Portugal. Ela quis começar uma vida nova, porque tudo que estava aqui no Brasil lembrava, principalmente aqui em Florianópolis, né? Toda vez que ela saía, remetia, e ela quis ter uma vida nova. E ela foi embora para Portugal, ficou em Portugal um tempo lá. Lá eu tentei arrumar alguns professores que assistissem ela na toxina, no ozônio, principalmente para a otite dela, né? Que a gente trata ela normal. Não tivemos muito êxito lá. Então, quando ela voltou para o Brasil, eu meio que comecei novamente o tratamento, tanto é que hoje ela está comigo, fazendo o tratamento ainda, mas prestem atenção, não tem filtro nessa foto, não tem nada. Olha a diferença do processo dela e como que conseguimos chegar a esse resultado aqui. Perfeito? Não. Mas a gente, quando trabalha com harmonização, a gente tem que, às vezes, desmistificar isso da perfeição, né? Muitas vezes, deixar o paciente gostar de se olhar do espelho da forma dele e ele se sentir feliz com isso, já é um grande êxito. Ela foi dada como morta, ela ficou em coma, ela perdeu a calota, ela teve que retirar a calota craniana, ela teve o nervo do rosto rompido, que foi feita cirurgias depois e não foi solucionado, não teve essa reconexão. A gente conseguiu uma evolução, mas uma mínima evolução, mas foi uma evolução com o ozônio, com o laser, com os procedimentos que a gente fazia ali. E ver a Larissa voltando para a academia, hoje ela faz nutrição, ela está fazendo faculdade de nutrição, ver isso, que o prognóstico que os médicos tinham dado para ela é que até o cérebro dela, ela não ia funcionar direito, não ia ter uma vida normal. E a Larissa é lindíssima, é super inteligente, tanto é que passou em nutrição na Federal, e está aí, está linda, está viva, e está cheia de vida, né? E muito grata a tudo, e eu sou muito, muito feliz em poder acompanhar essa evolução dela. Isso aqui foi antes dela viajar, que ela mandou para mim, né? Que esse depoimento sempre me emociona, que era assim, obrigada por tudo, és demais, obrigada por me ajudar nessa caminhada, por me ajudar a gostar novamente e me olhar no espelho. Falta palavras para conseguir demonstrar a gratidão por tudo isso. Obrigada chega a ser até pouco. Então, quando a gente recebe isso, a gente vê que o que nós fazemos vai muito além do que a gente pensa. E a nossa responsabilidade com isso é muito grande. Então, harmonizar, para mim, não é só deixar belo, é resgatar. Por isso que eu botei ali no início, o servir, o propósito, o resgate, a autoconfiança, o autocuidado, tudo isso é levado muito a sério. E eu gosto de trabalhar com esses pacientes que eles precisam realmente se olhar no espelho e se gostar. E não precisa ser perfeito, porque às vezes a gente procura tanto uma perfeição que não existe. E é o que eu procuro mostrar para os meus pacientes, né? A beleza, ela está na imperfeição. Então, quando a gente fala em harmonização, é porque tem que ser tudo bonito, não.
tem que ser tudo do jeito que a gente pode deixar. E o importante é se olhar no espelho e gostar do que está vendo. A perfeição, ela é muito subjetiva também. Então, para a gente parar de padronizar e ter mais olhar ao que realmente a alma, ter olhar na dor, que é uma dor, né? E resolver isso da melhor forma possível. Se não for 100%, que seja 80%, mas que nós possamos dar o nosso 100% para trazer o máximo de conforto para esse paciente. Essa é ela hoje, essa foto ela me mandou hoje, ela estava indo trabalhar, ela trabalha na Unimed, ali o pezinho no olho que eu falei para vocês, ela removeu agora no primeiro semestre, então ela não consegue ter o controle desse olho, porque ela não enxerga com ele. E tá aí, cabelão, a pele linda, maravilhosa, e essa é a Larissa. Esse é um caso que eu adoro mostrar, e ela adora quando eu digo para ela, hoje eu vou apresentar e vou apresentar teu caso. Ela adora, ela gosta de participar também às vezes, que é para a gente pensar que o que a gente tem na mão, né? Os harmonizadores, a gente tem muita coisa na nossa mão, muita responsabilidade na nossa mão, e que a gente saiba usar da melhor forma possível. Da palestra é isso. Eu sei que tem muitos alunos aqui, e profissionais, claro, da América Latina, tem alunos meus da Colômbia, que eu sei que se inscreveram, que estão aí assistindo. Eu quero fazer um convite para vocês, junto com a FAIP, nós temos um núcleo em Bogotá, na Colômbia, onde a coordenadora lá é a doutora Adriana Gomes. Nós estamos com uma turma, vamos fechar agora mais uma turma, nós já formamos junto com a FAIP 6 grupos, 6 turmas de especializações de novos especialistas na Colômbia. Eles estão no processo que a gente teve aqui no Brasil de 2029 a 2020, de 2016 a 2019 para reconhecimento. E eles estão muito felizes e eles vêm para o Brasil procurar porque sabem que aqui a harmonização, a gente tem esse diferencial. Vocês não vão ouvir o áudio, mas eu vou passar um pouquinho o vídeo, que foi de uma turma que nós formamos em dezembro. Esse foi o 4º grupo. Depois disso, a gente já formou mais 2. O Marcos estava presente. O pessoal da Colômbia, eles gostam muito dessa pompa, né? Mesmo sendo uma formatura de especialização, eles gostam disso, desse afago. Então, a gente faz, como eu digo, com toda pompa e circunstância, como eles gostam. Então, vocês que são da América Latina, que queiram, tenham interesse em estar fazendo nossa especialização ali em Bogotá, é só entrar em contato aqui com a Oroface Educação, que a gente passa todas as informações para vocês, que a gente já vai estar iniciando uma turma nova agora, dia 26 de agosto, iniciamos a nova turma. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu sempre gosto de dizer que a nossa missão nesse mundo é servir. Então, que a gente saiba ser sempre doação. E quando nós tocarmos uma alma humana, que a gente toque com todo o nosso coração, com todo o cuidado, que a gente se coloque sempre no lugar do outro. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.